Perfeito. Abre pra gente novamente ali. Camila Pita, essa aí eu conheço. É comum a fisioterapia / pilates piorar a dor? Ou se isso acontecer, é sinal que tem alguma coisa errada? O que acontece? Em alguns pacientes, a depender do processo de avaliação dele, da causa, a gente vai estar intervindo ali no local daquele processo. Então, o paciente vai sim sentir um desconforto depois. Esse desconforto, ele tende a melhorar com o decorrer das sessões. Eu estava até falando, né, se o procedimento ser feito, né, reabilitação, exatamente. Tudo para poder fortalecer no processo da dor, né, até ele conseguir ter uma melhora, né? Isso, uma melhora. O que a gente precisa fazer é entender justamente nos casos que, como o doutor Anderson falou, né, nos casos que não são dessa indicação cirúrgica, é a gente compreender a causa e entender e atuar nesse processo em todo o mecanismo envolvido naquele processo, né? Então, é um processo de degeneração discal, é uma hérnia, houve uma compressão neural. Então, é atuar ali junto, em equipe interdisciplinar, trabalhar com aumento de espaço intervertebral, mobilização desse nervo, e aí vai entrando, né? Mobilização dessa fáscia, e aí vem essa musculatura depois para entrar no processo de estabilização. Então, quando a gente mexe nessas estruturas, gera um desconforto. Mas esse desconforto ele vai diminuindo até que a gente consiga sanar essa dor. Perfeito. Gilmar, sobe um pouquinho, só pra gente poder ver o que a pessoa tá falando aí, que, rapaz, na hora que a gente publicou que era o nome de vocês, precisa ver, vocês sabem o quanto vocês são queridos, né? Mas quanto aí, meu Deus, mano! Oi? Lúcio Fernandes, o Pilates ajuda no tratamento da fibromialgia. Aí, ó. Muito! Nós temos vários estudos dos benefícios do Pilates na fibromialgia, né? O Pilates ele é um método que traz cinesioterapia, então é a essência da fisioterapia, só que a gente consegue associar isso a alguns exercícios respiratórios e aí trabalhar muito a questão de corpo e mente, concentração, autoestima. Então, traz muitos benefícios para esse paciente. Então, um dos tratamentos mais indicados na fisioterapia para o paciente com fibromialgia é o Pilates mesmo. Ele dá esse andamento, essa continuidade e quando tem através dessas também sessões. Tem as outras, né? Que você falaram que afeta também um pouquinho a parte... em caso de depressão, foi isso mesmo? Tem um psicólogo também, que auxilia também, claro, né? Sempre pensando em equipe. Porque depende também de como, né, tá a situação, né, daquele indivíduo. Exatamente, sempre pensando em equipe. Deixa eu... o que eu costumo dizer, Caio, que assim, os pacientes às vezes perguntam assim, doutor, você vai aumentar a dose de minha medicação? Ou não está surtindo efeito a medicação? Eu sempre costumo dizer assim, que tratamento para qualquer condição, né? Seja ela dor crônica, seja ela, né? E aí dentro de um contexto de dor crônica, fibromialgia, seja ela qualquer condição, uma dor aguda, por exemplo, às vezes eu opero um paciente e eu peço para que ele se movimente, por exemplo, ou que ele vai fazer fisioterapia no dia primeiro que ele operou, no primeiro DPO, ou seja, no primeiro dia pós-operatório. Uma coisa que tem que entender é, tratamento é igual uma pizza. Como que é uma pizza? Fatias. E cada um tem uma responsabilidade dentro desse contexto, certo? Então você tem um contexto ali, você tem uma fatia que compete a mim, que é orientar, que é cobrar do paciente. Entenda, às vezes a gente assume uma postura, muitas vezes, de só orientar, mas às vezes a gente tem que assumir uma postura de cobrar, e ser mais incisivo, né? E dizer assim, olha, você precisa fazer isso, certo? E eu vou cobrar que você faça isso. Porque isso é andar junto, né? Não é só indicar e achar que a pessoa vai fazer. Porque mudança, inclusive, de estilo de vida é muito mais difícil do que muitas vezes tomar remédio. Então, por exemplo, você indicar que o paciente ele vá para o Pilates, eu até posso indicar, mas ele ir todos os dias, isso vai depender dele. Coisa, né? Isso vai depender do engajamento de Emanuele? Vai, mas vai depender também, principalmente desse engajamento do paciente, da necessidade que ele entender de que ele precisa estar fazendo aquilo ali. Então, ele tem que entender a importância. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma coisa muito importante em dor, que é a educação em dor. Então, por exemplo,
Uma televisão como tem aqui, eu não tenho uma televisão dessa no meu consultório, mas eu tenho um computador que eu faço questão de demonstrar para ele e dizer assim, olha, você tem isso. Às vezes o paciente fica sem entender porque eu estou mostrando, mas eu digo para ele, olha, eu estou demonstrando isso para você porque você precisa entender o que é que você tem. Então, vou dar um exemplo claro. Hoje eu atendi um paciente que tem uma luxação recidivante do ombro, ou seja, o ombro dele luxou já tem 3 vezes. Ele tem uma indicação de procedimento cirúrgico. Eu disse, olha, você não pode fazer esse movimento porque isso tem uma tendência a luxar, a sair do lugar. Aí eu pego o vídeo e mostro para ele, ó, isso aqui acontece por isso, por isso. O paciente com fibromialgia, por exemplo, e que ele fica imóvel, ele vai gerar uma cinesiofobia, ou seja, ele vai gerar um medo de movimento, porque é mais confortável inicialmente para ele. A partir do momento que ele fica mais imóvel, ele vai ficando mais imóvel, vai ficando mais confortável. Daqui a pouco ele não sai da cama. Então o que ele precisa de movimento, né? Associado, logicamente, à medicação, a medicação faz um papel importantíssimo. Faz parte do tratamento, faz né? Muitas vezes. né? É uma fatia da pizza. Tem muitos pacientes, por exemplo, e isso eu falo com muito orgulho, de dizer que a gente aqui no Baixo Sul é o primeiro centro relacionado de dor e que tem a possibilidade de fazer infiltração com lidocaína, que é bloqueio simpático venoso, que é uma das coisas que a gente vê em qualquer clínica de dor no mundo. Então, assim, é um procedimento de alta complexidade, porque você precisa fazer com o paciente monitorizado, você precisa ter liberação para isso, você precisa ter treinamento para isso, mas que, de qualquer forma, se ele não fizer a atividade física dele, de nada adianta. Entendeu? Então, assim, a atividade física, e por isso eu volto a dizer o que eu tinha dito, que se eu dissesse uma palavra para representar qualquer possibilidade de melhoria, é movimento. Então, eu acho que, respondendo ao que foi perguntado ali, movimento, para mim, é considerado a base de tudo. A base de tudo.